Fazia tempo que não vi um vídeo. Confere isso aí. É uma dica, hein? Lê esse livro. Qual que é a diferença entre o escritor, autor e o narrador? Muita gente confunde o narrador com o autor e ainda mais confunde com o escritor. A história ficcional não revela nada do autor. Hoje a gente vai conversar sobre esse livro aqui, que provavelmente está ao contrário. Qualquer coisa, se eu conseguir, eu ponho aqui, ó. Aqui nessa imagem vai ficar bem interessante, porque metade lobo, metade homem, tá vendo? O lobo da estepe, ele pode ser lido, né, tendo como ajuda, não que a psicologia a gente vai analisar o Hermann Hesse, não, vai analisar a riqueza dessa ficção, né, desse romance, O Lobo da Estepe, utilizando a psicologia do Jung. Eu acho que a primeira coisa que a gente vai verificar é a semelhança dessa imagem com o Lobo Cinzento. Uma das características do personagem principal, o Heller, é que ele é um eremita, ele se isola, ele não tem amigos. O lobo, ele vive em matilha. O lobo não é solitário, né? Não há espécie de lobo, né, que seja solitário. Existem duas razões, né, que poderiam fazer um lobo se isolar. Primeira é que ele foi expulso da sua matilha, por estar doente, por ser velho, né? E outra razão é ele se isolar. Ele se isola para poder ele comer. Então, nesse momento, ele se isola da matilha. O personagem aqui, ele se identifica com essa imagem, ao mesmo tempo em que ele quer estar na sociedade, quer se ver parte dessa sociedade, ele não a suporta. Ele não consegue se adequar àquela sociedade. O lobo da estepe, no primeiro plano, significa essa característica de alguém que está apartado da sociedade, né, mas que não deixa de ter uma relação, uma característica de não conseguir se encaixar. Então ele tem uma psique cindida, dividida. Esse romance a gente pode fazer uma leitura que é uma forma de integralização da individualidade de Heller, né, com base na psicologia do Jung. Então isso é bem interessante. O Jung tem a teoria dele da individuação. Então é o lado ruim, digamos, a sombra, né? Você não vai somente esquecer o seu lado, digamos, sombrio, né? O seu instinto, que o Heller, ele está em conflito, né? Ele é um homem civilizado, ele tem um conflito dele aceitar a forma como essa sociedade se encontra e o papel dele nessa sociedade. O Heller, então, a gente vê um personagem que está, digamos, passando, é um período de crise, né, de identidade, e qual é o processo que ele tem que passar, né, para a psicologia analítica. Então ele tem que passar por essa integralização, né? Então ele vai integrar, né, o seu papel na sociedade, né, quanto o seu papel de lobo, né? Então é por isso essa figura do lobo, essa coisa do selvagem, né? É um arquétipo, utilizando a linguagem do Jung. Integralização é isso. Você não é nem uma coisa nem a outra. Você junta essas duas formas, né, de identidade, e não é nenhuma nem outra mais. É uma terceira. Um livraço. Muito bom o livro. Andava sobre duas pernas, usava roupas e era um homem, mas não obstante era também um lobo das estepes. Havia aprendido uma boa parte de tudo quanto as pessoas de bom entendimento podem aprender, e era bastante ponderado. O que não havia aprendido, entretanto, era o seguinte: estar contente consigo mesmo e com sua própria vida.
era incapaz disso. Daí ser um homem descontente. Por que ele era infeliz consigo mesmo? Justamente porque essas suas duas identidades estavam em choque constante. Então ele precisava, né, passar por um processo de integralização, de aceitar a sua sombra. Ele não aceita nenhuma coisa nem outra, porque como ele foi criado como, né, um cidadão, uma boa criação, então ele não aceita essa imagem que ele faz, né, da sociedade, mas também não aceita o seu lado sombra, né, esse seu lado fera, justamente porque ele sempre foi, porque esse seu lado fera foi sempre combatido, né, desde a infância. Para o lobo da estepe é indiferente tanto uma personalidade quanto outra também. É isso.